Oi, boa noite. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre o medo e convidar vocês todos a fazer uma reflexão de onde vem o nosso medo, de onde que esse medo nos assusta, de onde que ele vem, esse medo que nos assusta. A gente dá uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, mas nós vamos falar sobre o medo, que é a realidade na vida de todos nós. Como? Que medo é esse? Por quê? Como ele entrou? Por que ele faz parte? E será que o medo é bom ou o medo é ruim? Será que o medo é necessário? Vocês acham? Oi, boa noite, tudo bem? Saudade dos nossos encontros, errou. Saudade dos nossos encontros, dos nossos abraços nas constelações. E aí, o que vocês pensam sobre o medo? Vamos esperando o pessoal chegar. Vamos esperando o pessoal chegar. Mandar aqui no grupo das constelações um videozinho, que tal? Da nossa live. Ei, pessoal, eu tô aqui agora no Instagram, aguardando vocês pra gente falar um pouquinho sobre medo, como fazer e o que fazer para resolver essas questões. A gente tá esperando todo o grupo lá, né, do nosso Insta, da Vitrice, esperando você para vir fazer parte dessa conversa gostosa que a gente tem feito, e a gente vai continuar fazendo por um bom tempo. Esse mês de julho o Heidel deve vir em algumas lives para a gente poder conversar um pouquinho. Olha que interessante, né? A Dona de Cés traz aqui, ó: nesses últimos dias estou vendo o medo como um dos piores monstros. É verdade, porque numa época de tantas tragédias, de tanta, vamos dizer assim, da gente imaginar, né, que a gente pode perder pessoas queridas, que a gente pode também, né, ir embora desse mundo. Eu entendo, a senhora tá de luto ainda, né? Dona Inês, é muito triste mesmo, né? Mas a gente cresce dentro dessa vida, né? Eu acredito nessa eternidade da consciência, né? Então a gente busca o caminho do equilíbrio, porque quem foi queira a gratidão, Roberta. Então talvez quem foi, como que ele, a gente coloca assim, como que ele gostaria de nos ver aqui? Né? Como que a gente poderia estar aqui de uma maneira que eles gostariam que nós estivéssemos? E ao mesmo tempo lembrar de todos os momentos bons que nós vivemos com quem se foi. E o medo de perder, né? É o exercitar o desapego, o entender que cada um tem uma missão, um tempo, um propósito. Não é fácil, mas a vida é isso, né? Nós temos alguns anos para trabalhando o desapego, para entendendo que cada um passa por aqui, inclusive nós passamos também. E aí a gente poder, né, seguir a nossa história de uma forma leve, entendendo que tudo se transforma, né? Para quem está chegando agora, boa noite. Tem uma amiga nossa que teve uma perda profunda, né? Uma pessoa muito querida que se foi, e ela fala do medo, né? Do medo da dor, né? Do medo da ida, do medo mais presente, né? Que a gente está vivendo aqui agora. Então, o que é o medo? Tem pessoas que têm medo de viajar, tem pessoas que têm medo de pegar um ônibus
e viajar. Tem pessoas que têm medo de viajar de carro, de avião. Tem pessoas que têm medo de arriscar uma nova profissão, de arriscar um empreendimento, né? Ser um empreendedor. Às vezes passa uma vida inteira no mesmo emprego, numa mesma empresa. Deixa eu tirar o som para a gente poder conversar. Por medo de arriscar alguma coisa. De onde vem esse medo? De onde vem a nossa insegurança, né? Que o medo está muito relacionado a isso, né? Então nós estamos vivendo agora uma situação de medo constante, que é o medo da morte, o medo de perder pessoas que nós amamos, o medo de morrer. E como viver com essa realidade, né? A gente precisa racionalizar esse medo. Mas o que é esse medo, né? O que é essa sensação de falta de chão para pisar, de falta de segurança, né? O medo, ele é uma emoção, uma das mais antigas, né, do ser humano. Ele é benéfico para que a gente possa estar atento e tomar conta, né, cuidar de nós mesmos. A gente precisa reconhecer o perigo e para isso a gente precisa do medo, né? A gente precisa entender o que é perigoso, o que nós não podemos fazer para continuarmos vivos. Então, ele praticamente ele nos alerta do perigo, né? O medo, ele nos alerta do perigo. E qual que é o objeto do medo, né? Ah, mas eu tenho medo, eu não sei de onde vem esse medo. Ah, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de viajar, ou eu tenho medo de me aventurar, mas de onde vem esse medo? Esse medo que nos paralisa, né? Às vezes, o objeto do medo, ele é conhecido. Às vezes, o objeto do medo, ele é uma cobra, ele é um emprego novo, porque tudo é novo, você tem medo de não ser capaz de dar conta. Mas de onde vem esse medo de não ser capaz? Ah, eu tenho medo de prova. De onde vem esse medo? Esse medo de não conseguir dar conta. Essa é a grande questão, né? Que a gente sempre conversa em consultório, quando a gente vai fazer uma análise, né? Muito. A gente tem sofrido de medos, fobias, né? Aí sim patológicos, já não é aquele medo necessário. Que são medos criados, né, pela nossa mente. Existem os medos reais, um medo que está presente, por exemplo, você ter que ir numa altura muito grande e fala assim, não, eu vou passar por uma tábua fininha, eu tenho medo dessa tábua quebrar, não suportar o meu peso, é um medo real. Se eu me deparo com um leão, com um tigre, uma onça pintada, ela tá ali, tem um medo, tem um risco real dela me atacar. Isso é um medo real. E a nossa mente avalia esse medo pela vivência da gente, pelo histórico de vivência, por aquilo que os nossos ancestrais passaram como história, como lembrança, do que é bom e do que é ruim, do que é realmente perigoso, né? Então é por isso que nós não pulamos de alturas grandes, porque entendemos que vamos nos machucar, porque pela vivência que a gente tem, pela experiência, os nossos sentidos nos dão percepção do perigo e ativando esse medo, né? Pela percepção do que é arriscado mesmo para a nossa vida. Então é um instinto de preservação, né? Para a gente se manter bem e vivos, né? Agora, e esse medo irreal? O que é esse medo irreal? Esse medo que é criado pela nossa mente. De onde vem isso? Esse medo é interessante porque a gente começa a falar assim que as nossas lembranças, muito se acreditava que vinham a partir do nascimento, né? Só que hoje a gente já sabe através da hipnose que as nossas lembranças, elas são intrauterinas. E elas podem vir até antes do útero, né? Para quem acredita em vidas passadas. Mas vamos nos ater a essa vida, a essa existência. Então, a gente pode trazer memórias
rejeições profundas, desde lá do nossa gestação, né? Do período em que a nossa mãe nos gestou. E depois em todo o nosso processo na primeira infância, e Marisa, boa noite. E dentro desse processo da primeira infância, a gente começa o nosso desvincular dessa mãe, o que muitas vezes a gente consegue entender isso como um desamparo, uma necessidade que não foi atendida. E durante essa primeira infância, nós vamos despertando para essa situação onde eu sou eu. E a minha mãe é a minha mãe, o meu pai é o meu pai. Você começa a se entender como indivíduo. E aí você começa a desejar o retorno, a desejar essa completude que era antes de você perceber o seu eu individual. Então você tem medo de perder essa mãe que antes era uma parte sua. E aí você começa a buscar esse equilíbrio, essa sensação de segurança, essa sensação de unidade que você tinha. E aí vem o seu desenvolvimento no momento em que você começa a perceber o pai e a mãe e você. Então vem o complexo de Édipo, né? O desejo pela mãe, por os rapazes, por os bebezinhos, os homenzinhos, os menininhos, né? Eles começam a desejar a mãe. A mulher é o amor da vida dele, o amor, tudo, porque tudo veio daquela mãe. E aí ele começa a entrar em conflito, porque ele também ama o pai, e ele tem medo da castração, assim dizia Freud. E aí ele sofre uma angústia, uma necessidade de fazer uma escolha equilibrada, que seria, ok, a minha mãe é o amor da minha vida, eu amo meu pai, mas todo esse desejo de satisfação dessa necessidade dessa mãe, eu vou transferir para a vida. E vou vou buscar satisfazer essa necessidade para além dessa relação pai e mãe. E aí vou viver a minha vida. Mas como isso vai ficando no nosso inconsciente? Né? Nós ainda temos a questão das memórias, vamos dizer assim, traumáticas, que muitas vezes cada um dentro do seu apoio, né, familiar, talvez falte apoio, talvez realmente existam traumas infantis, abusos de todas as ordens, né, seja sexual, seja emocional, seja violência física da criança, e ficam lá no inconsciente em memórias muito doídas. E como foi interpretado isso por essa criança, né? Então o medo, ele vai ficando nesse inconsciente e nessa relação que eu tenho com tudo que está à minha volta, com essa percepção do eu, que não dá conta de ser completo, e na busca dessa completude, na busca de ser aceito, na busca de ser amado, ser amada. Então esse medo que preenche esse espaço vazio, começa a desejar coisas, situações, né? Começa a criar algo para diminuir essa angústia, criar desejos para satisfazer esse medo. O medo do desamparo, o medo da rejeição, de não ser amado, e vai ficando no teu inconsciente e vai determinando, vai modulando o seu comportamento. Então, como que você age com o outro, vai estar relacionado, ou vai estar ligado, ou vai estar determinado, melhor dizendo, por esses momentos da sua infância, por essas memórias que ficaram esquecidas, mas que de alguma forma te trouxe algum entendimento do que você precisava, dentro das fantasias criadas por você. Né? Houve um evento traumático, você não soube lidar com aquele evento e você cria um medo, uma sensação, como você dá conta de perceber. São os seus desejos, são os seus medos fundamentais, são medos muito profundos, situações que te levaram à grande dor do desamparo, da sensação de rejeição, e que automaticamente, para suportar aquela dor, o seu sistema psíquico cria o que? Um desejo. Então eu vou em busca disso.
Então você tem as questões da sua vivência que te levam a algumas fantasias, né? Você fantasia. Às vezes nós falamos aqui de pessoas que realmente sofreram na infância alguns tipos de abuso, mas pode ser que aconteça que você não sofreu um tipo de abuso, mas você fantasiou que sim. Porque você ainda não tem ferramentas, competências, né? Competência emocional para, às vezes, interpretar o que está acontecendo. Você ainda tem algumas limitações. E como você carrega isso para sua fase adulta, no nível inconsciente, e algumas vezes ele regurgita aquilo e você consegue perceber algumas emoções, mas você não compreende o todo. E aí você não sabe por que que você tem medo, por que que você tem receio, angústias que você traz tão constantes na sua vida. Porque às vezes você tem uma família ótima que te deu apoio na infância, mas como você interpretou isso? Como que foi essa relação e foi vista essa relação? É muito interessante, eu tenho um caso para contar do meu filho, que ele sempre foi, ele foi um pouquinho... Ele perguntou os porquês um pouquinho antes da hora, sabe? E nós assustávamos, porque como que a gente ia falar com uma criança de 1 ano coisas muito complexas? E quando ele estava com 3 anos, ele falou assim: mãe, porque quando eu era pequeno, como se ele fosse muito grande, né? Porque quando eu era pequeno, você e meu pai mentiam pra mim. Aí eu falei: em que a gente mentia pra você? Não, porque eu perguntava, aí falou a pergunta, que não me recordo, devia ter anotado, né? E vocês não me respondiam. Aí eu falei: respondemos isso e isso. Aí ele falou assim: só? Mas tem isso e mais isso. Eu falei: meu filho, mas você era muito pequeno, não tinha como entender tudo isso. Aí ele falou: mas eu sabia que tinha mais alguma coisa que vocês não estavam me dizendo. Então, ele entendeu com a incompetência, né, naquele momento, que eu e o pai dele não queríamos contar a verdade. E se ele não fosse, porque ele fala bastante, se ele não fosse de se expressar bastante, eu jamais saberia. E Freud percebeu em algumas clientes dele que elas achavam que tinham sido abusadas e depois, né, no correr, ele descobria que eram algumas fantasias, né, do inconsciente, alguns desejos libidinosos dessas clientes. E aí fantasiavam essas coisas. Então, muitas vezes a nossa mente, como dizia minha sogra, a nossa mente mente. Então, qual o medo que você está carregando, né? Qual o medo que nós chamamos de irreal? É esse medo que muitas vezes nós não conseguimos dialogar com ele. Nós não conseguimos racionalizar para perceber que foi uma criação da nossa mente, que nós podemos fazer diferente. E esse medo é tão grande e algumas crenças são tão profundas que nos impedem de crescer. Que nos impedem, por exemplo, nós falamos aqui no início, de empreender, de mudar de um emprego e vivemos infelizes com aquilo que nós fazemos porque temos medo de crescer. Nós temos medo, às vezes, da morte e esquecemos de viver. Porque a nossa energia voltada para alguma coisa é aquilo que vai ter força na vida da gente. Se a gente só observar as tragédias, se a gente só olhar para o negativo, aquilo é que toma força na nossa vida e o medo cresce. Por exemplo, agora na pandemia, no primeiro momento, eu falei: peraí, eu não conheço esse vírus, eu preciso me resguardar. Então eu fechei a vitrice, fiquei dentro de casa e falei: espera a ciência me dizer alguma coisa para saber como que eu vou lidar com isso. E algumas pessoas falavam comigo assim, a minha irmã principalmente, a Luz sempre fala que eu sou muito cautelosa e ela já acha que eu sou exagerada. É a crença dela, é a forma com que ela vê as coisas e eu respeito, né? E eu sei que ela me respeita também, enfim, mas para vocês terem uma ideia de como que a mente da gente raciocina. E assim que as coisas foram acontecendo e que as coisas foram ficando mais claras,
eu fui ficando mais tranquila. Então, é uma diferença do pânico daquela situação, quando você tem desespero em imaginar aquela situação, angústia de imaginar aquela situação, a ponto de dar ataque cardíaco, a ponto de você chorar, de você não pensar em outra coisa a não ser naquilo. Então, nos 14 dias primeiros que eu cheguei de São Paulo, quando eu cheguei aqui, São Paulo estava começando, eu fui para São Paulo quando estava começando a pandemia, eu fiquei meio tensa, porque eu fiquei receosa de ter trazido isso para dentro da minha casa, né? Mas depois eu acalmei mais, aí eu fiquei mais tranquila. Mas apesar disso, observe que algumas pessoas parecem não estar preocupadas e trabalham de forma assim, totalmente sem nenhum tipo de cuidado. Isso também é desespero. Quando você não sabe agir diante do perigo, diante de alguma coisa que é um risco real, isso é pânico. E as pessoas acham que não tem. Então, no sentido desse medo da morte, medo daquilo que... Juliana, como que você lida com isso e como que você orienta ou tenta fazer com que... Então, a Roberta falando que ela passou por esse pânico. Então, Roberta, você sabe da taquicardia, né? Dá aquele aperto no peito, você não dorme direito, você tem... Então, olha bem, a questão do pânico, dessa angústia que dá, a gente precisa conversar com isso. Porque como que eu faço? Observa bem, se eu faço a minha parte, se eu me cuido, se eu faço a minha parte, o que acontece? Se tiver que ser, vai ser. É você ter fé até, a gente fala em fé, né? A espiritualidade é muito importante por isso, é o outro pezinho, né, da nossa saúde mental, né? A gente sabe que existe ainda muito preconceito com relação à espiritualidade, não é religião, é você ter acesso àquilo que que transcende aquilo que é material, né? É ter essa tranquilidade de que se eu fizer a minha parte e tiver que acontecer, vai acontecer. Porque, veja bem, se eu sair da minha casa, quem me garante que eu vou voltar? Se eu tiver que ir, eu tive um tio-avô, conta minha mãe, é um tio-avô, eu acho. É que meus primos casam muito com os primos, eu sempre me confundo um pouquinho no lado do meu pai. O nome dele era Leonardo. O tio Leonardo, ele morreu dormindo na caminha dele. Então, a única certeza que nós temos quando nascemos é que um dia vamos embora desse planeta. Então, o importante é que a gente faça a nossa parte, sem o medo. Juliana, como? Conversando com esse medo, buscando o razoável. Eu faço a minha parte, como deve ser feito. O que deve ser feito? O que dizem que é o melhor a ser feito? Então, eu vou fazer. E o resto está dentro de um universo que não compete a mim. E aí eu vou ocupar minha mente com outras coisas. Como que eu posso ser útil? O que eu posso fazer para ocupar a minha mente e ir mudando o foco do meu pensamento para coisas úteis? Ler um livro, fazer uma psicoterapia com psicólogo, psicanalista, ou fazer uma terapia energética, por exemplo, o Tude trabalha com cura quântica, né, com cura reconectiva à distância, você pode optar por isso. Seguir lives de meditação para te estimular a meditar. São ferramentas que você pode usar contra esse medo real, mas que você superestima, né? Coloca uma força maior em cima disso e fica vivendo isso tudo, né? Eu, ao mesmo tempo que eu entro no meu Face e vejo os comentários que me entristecem, quando eu começo a conectar com isso, eu falo, não, agora não, agora eu vou pensar nisso aqui. Deixo o celular e vou fazer outra coisa. Caminhar no meu quintal, ou eu vou fazer uma comida para os meus, ou eu vou conversar com alguma coisa que não esteja relacionada àquilo que está baixando a minha vibração. Porque nós temos muitas coisas no inconsciente que podem ser
o tempo inteiro, é como se fossem gatilhozinhos, né? E vai fazendo com que a gente entre em sofrimento. Ao mesmo tempo que sentimentos repetidos, pensamentos repetidos começam a desenvolver trazer alguns sentimentos constantes que vão interferir nos hormônios. Isso, Roberta, é uma manutenção necessária, principalmente se a gente é muito sensível, né? Olha, por exemplo, se você teve um problema no joelho, você vai pegar e vai fazer uma atividade física que fortaleça os músculos que sustentam os seus joelhos. Se você é frágil emocionalmente, você precisa trabalhar o seu emocional, como a Roberta está falando que faz. Porque nós estamos numa construção, a gente traz e cada um lida, tem uma capacidade, conquista ferramentas, né, desenvolve o seu emocional, a sua inteligência emocional em tempos diferentes, em condições diferentes, em famílias diferentes, em situações diferentes. Então, como nós todos estamos vivendo uma situação coletiva, é necessário que a gente comece a individualizar as nossas ações, né? Ver como eu lido com isso. Não é porque o outro está apavorado que eu vou me entregar ao pavor. Não é porque o outro está de qualquer maneira que eu vou ficar de qualquer maneira, máscara no queixo ou sem máscara. Isso é uma ilusão, acreditando que a coisa não acontece, e nem acreditar que vai morrer todo mundo, que vai ser uma tragédia mundial e que nós não vamos conseguir nunca mais se ver livre dessa situação. Porque senão a gente vai ou se colocar em risco, ou a gente vai se colocar em risco de ter um transtorno mental grave. Então nós precisamos entender o que é esse medo. Nós criamos essa fantasia, nós precisamos transformar essa fantasia em algo equilibrado, em algo real, e é dialogando com esse medo, é olhando para ele falando, ok, o que é isso que eu estou sentindo agora? Eu não sei de onde vem. Se eu não sei de onde vem, eu vou procurar terapia. Sabe por quê? Porque nós temos a maior parte, né, das nossas lembranças, de tudo que a gente viveu, está lá no inconsciente. E através da terapia, hoje em dia a maior parte dos terapeutas e psicólogos tem muitas ferramentas para trazer esse conteúdo do inconsciente, né? Essas sombras. Então, quando a gente traz a gente conversa, a gente fala, o Freud já falava que a gente se cura, né? Falando, é porque a gente entra em contradição, a gente se escuta. E a gente começa a aprender com a nossa própria fala. Assim como o terapeuta vai facilitando alguns entendimentos, pegando, né, pensando alguma coisa para trabalhar isso. E aí é quando a gente vai despertando, a gente fala muito a despertar a consciência, ampliar a consciência hoje em dia, né? E aí a gente fala assim, a gente tem que praticar o auto-perdão, o arrependimento, as religiões usam muito isso, né? A gente tem que se arrepender dos pecados. O que é se arrepender? Para nós hoje, o arrependimento é tomar consciência. Tomar consciência não é arrepender porque tem um Deus que vai me jogar no inferno. É tomar consciência, porque senão a gente vai arrumar a nossa psique, ela vai arrumar uma outra forma de projetar essas questões dentro da nossa relação dentro da igreja. Onde a gente for, o nosso problema vai junto. Então, na nossa tomada de consciência é importantíssima para a gente combater os nossos medos. A gente tem medo de ser feliz. Quantas vezes a gente começa, gente, tá muito bom para ser verdade, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim. E a gente fica esperando que alguma coisa ruim aconteça. Então, o medo da gente, ele é necessário, ele precisa nos acompanhar enquanto mecanismo de defesa para nos mantermos bem saudáveis. Então nós precisamos compreender o risco e o perigo. Tirando isso, vai estar relacionado aos às nossas sombras, aos nossos medos de rejeição, aos nossos complexos, que precisam ser trabalhados, que precisam ser vistos por nós, porque só a gente pode curar. Tem algumas vezes assim que eu me recordo da minha infância e agradeço muito a minha mãe, que se a minha mãe tivesse feito psicologia, né, eu falo para ela, mãe, ser uma psicóloga nata, né? Se tivesse estudado para seria maravilhosa.
que foi uma mãe e terapeuta sensacional. Eu tinha medo de ler. Eu lia em casa horrores, mas eu morria de vergonha de ler na escola. E a minha professora reclamava da minha participação, ou seja, da minha não participação nas aulas. E eu era a leitora lá de casa. Mas eu tinha tanto medo que a hora que a professora me mandava ler, eu não conseguia, travava, não lia, ficava tudo branco, eu tremia, suava a mão, suava o pé. Que bom que o medo tá passando nesse sentido, tá vendo? A gente vai conversando e vai entendendo que o medo, ele pode ser, quando a gente leva para o mental, esse medo se transforma. E quando a gente é muito mental, o que acontece com esse medo? A gente precisa levar para o sentir, para o coração. A gente precisa ter o tempo de meditar para aquietar a mente. A gente precisa aprender a respirar e sossegar. E aí a gente vai se conectar com a realidade. Com aquele que fica muito na mente, pensando na manhã, no que pode acontecer, que nem aconteceu, ele não está vendo as possibilidades de viver o aqui e agora. Dispersando energia com coisas que não aconteceram e que possivelmente nem vão acontecer. Então, olha bem, esse medo que eu tinha de ler era medo de quê? Da rejeição. Medo do que iam pensar, se eu não fizesse direito, se iam gostar ou não ia gostar, se a professora... quer dizer, eu era uma ótima leitora. Então, às vezes, eu tenho tudo para ser uma boa terapeuta, para ser uma boa professora, mas eu tenho vergonha de falar em público. Mas eu queria tanto ser professora, mas por que eu queria ser professora e por que eu tenho medo de falar em público? Qual o julgamento? Então, Dri, você deve ser muito mental. O que acontece? É interessante os mentais fazerem o yoga para preparar esse momento de meditação. Faz uns 20 minutos de algumas posturas de yoga. Tem muita aula online agora. A gente tem também o Facebook, que se você quiser olhar no Facebook. Porque o que acontece? Você vai focar no seu corpo. Então a mente vai estar focada na postura, no que o professor está falando. Você vai automaticamente focar. E o mental, ele não consegue focar. Os pensamentos não param na mente. E aí você vai, no primeiro dia pode ser ruim. Por que também pode ser ruim? Porque o yoga, ele vai fazendo esse processo de trazer as nossas sombras, né? Porque o mental nada mais busca o quê? A fuga de algo que ele tem medo, né? Então, por que ele vive no futuro? Porque o presente é muito difícil para ele. O aqui e agora é ameaçador. Então, quando ele pensa lá na frente, ele sai de onde ele sente ameaça. É uma defesa, é uma forma, mas de alguma forma, as defesas do nosso ego, eles vão prejudicar a gente. É como se fosse uma doença autoimune, né? Nossa própria imunidade traz um problema, né? As questões alérgicas, por exemplo, né? O nosso próprio corpo reagindo a questões, né, do nosso próprio, estimulando, né, o sistema imunológico estimulado de alguma forma ali contra o nosso próprio corpo. E as nossas defesas do ego são também, de alguma forma, elas nos adoecem. Por isso que a gente fala no despertar. Quanto mais você consegue perceber as suas reações, mais você consegue dialogar com elas. E como que a minha mãe me curou? Conversando comigo. E eu fui conversando com o medo. Minha filha, tudo que você quiser, você pode, é só você enfrentar. Quando você enfrentar a primeira vez, você vai ver que não é tão ruim. Então, ela me ensinou a encontrar uma gratificação por enfrentar o medo. Então, eu enfrentava, logo depois eu tinha uma gratificação. Por quê? Porque aí a professora dizia, nossa, que bom, Juliana, parabéns, né? Ou eu ia lá e ganhava o visto, e ganhava pontuação. Então eu fui aprendendo a passar por aquela dorzinha primeira do medo, enfrentar aquilo mesmo que aquilo me deixasse, por exemplo, fazer live. Quando eu comecei a fazer live, que é uma exposição, né, para todo mundo que nunca fez, ficar de frente para o celular falando, que, nossa,
gravar vídeo, você percebe seus, vou ver como é que o vídeo ficou. Você não gosta do seu nariz, você não gosta da sua sobrancelha, você não gosta do seu cabelo, você não, tem uma espinha, tem não sei o que, a luz não tá muito boa. E depois você vê que é terapêutico, que você vai se aceitando exatamente como você é. Então o medo criado, o medo que muitas vezes a gente tem é uma incapacidade do seu aparelho psíquico de se defender, de resolver, na verdade, de resolver as coisas. Aí ele entra em defesa. Ele entra na defesa, mas aí não resolve. O importante é que a gente busque desenvolver a nossa inteligência emocional, porque todas as vezes que nós tivermos um problema, nós passaremos dialogando, passaremos por esse problema dialogando com ele, e não entrando em depressão, e não entrando em pânico, e não entrando numa paralisia, numa estagnação, num sofrimento profundo, onde muitas vezes a gente somatiza, sente dores no corpo. Então, a inteligência emocional, ela é como os nossos músculos. Ela precisa ser trabalhada, ser exercitada, para que a gente vença. Se eu tenho muito medo, e às vezes a gente não reconhece o medo. É interessante a gente olhar para isso, porque muitas vezes nós não reconhecemos o medo. E aí nós fazemos o quê? Nós justificamos. Não, eu reagi assim à vida porque também, mas não. Às vezes, implícito naquela reação está o meu medo. E às vezes a gente não reconhece. Por isso que a terapia às vezes é muito interessante, na maior parte das vezes. Porque vai tendo os insights. Falando, nossa, eu tinha medo disso. Nossa, eu tinha medo daquilo. Nossa, né? O que está por trás dessa resistência minha, da minha reação nervosa, das minhas brigas. Já viu um bichinho acuado, o que ele faz? Ele avança. Ele tem tanto medo que ele fala, eu vou morrer se eu não vou avançar, se eu não fizer qualquer coisa. E não pensa, e avança, e briga, e morde, agride. E nós também reagimos assim. Nós reagimos à vida porque em algum momento da nossa vida a gente passou por algum tipo de dor. Roberta, a terapia muda sim, muda totalmente a nossa vida, porque a gente começa a entender que nós somos seres individuais, que nós somos capazes de viver a nossa vida, porque nós temos vida, e se a gente errar e se cair no chão, levanta. A gente não está mais preocupado com o outro, a gente está preocupado com a gente. Aceitar a nossa vulnerabilidade, olhar para nós com amor, é entender que somos humanos. A gente precisa olhar para esse eu verdadeiro. Esse eu que está aqui para aprender. E é tão bonito quando a gente olha os nossos filhos aprendendo a falar. E quando eles falam errado, a gente fala, ai, que lindo, né? Então, nós somos adultos, mas nós estamos aprendendo a falar a linguagem do amor. E muitas vezes nós vamos falar errado, achando que estamos falando certo. A gente precisa trabalhar essa capacidade nossa de entender que nós não temos a obrigação de sermos perfeitos. Porque senão a gente tem o quê? Alimenta o quê? O desejo da perfeição. Para quê? Por trás desse desejo de perfeição está o quê? A necessidade de ser aceito. O desejo de ser aceito, porque você tem medo da rejeição. Aí muitas vezes esse medo é tão grande que eu nem faço. Por quê? Porque eu quero fazer tão perfeito, se não for para ser perfeito não vai ser. Por quê? Porque senão as pessoas vão criticar e eu não suporto a crítica. É o nosso orgulho, são as nossas sombras. E a gente vai deixando de ser. A gente vai embotando, o tempo vai passando,
a gente não tem coragem de sair de dentro do nosso casulo, porque a gente tem medo de mostrar ou de ainda ser a lagarta e não a borboleta. Mas nós precisamos. Dri, a síndrome do pânico tem cura? Sim. Depende do tempo. As pessoas precisam fazer um tempo de terapia, ter paciência. Geralmente a hipnose depende de cada pessoa, né? Eu falo que tem cura porque eu acredito que a nossa emoção, quando a gente desperta, cada um no seu tempo, é possível que a gente encontre a nossa cura. Eu acredito muito nisso. Eu já vi em vários momentos da minha história, que não é nem tão longa assim, né? Que eu ainda sou, como terapeuta, né, não tem um caminho muito longo, como enfermeira na saúde mental já é maior, mas mesmo assim eu tenho visto com o Heidel pessoas que realmente transformaram a vida. Só que muitas vezes as pessoas que têm um transtorno inconscientemente não querem perder esse transtorno, porque o transtorno traz um ganho, né? O transtorno, ele traz um cuidado da família, ele traz uma proximidade com o filho que se sente na obrigação de cuidar do pai ou da mãe. Então a cura de algum transtorno, seja ele do pânico, seja ele da depressão, requer muito trabalho de quem se propõe a tratar, né? Daquele que não é o remédio que vai curar, não é o terapeuta que cura, é a vontade e o movimento que essa pessoa vai fazer real. Né? Muitas vezes eu já vi as pessoas irem para consulta, começarem uma terapia e esbarrarem aonde? Na realidade. E diante daquela realidade ela não quer se movimentar. Ela buscava alguém, como diz o Bert, que fosse conivente com ela, que fosse parceira dela naquela dor, naquela revolta, e ela no fundo ela não queria a cura. Não estou dizendo que é o caso de ninguém que está aqui, tá, gente? Estou dando um exemplo porque isso vai ser visto por muitas pessoas e alguém pode dizer assim: mas eu fiz terapia tantos anos e não me curei. Eu fui no psicólogo e ele era muito ruim. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. O terapeuta que a gente encontra, todos eles, quando a gente tem afinidade, é porque a gente tinha que ficar naquele ali. Se não teve afinidade, não é muitas vezes, eu não posso dizer, mas não é que o terapeuta seja ruim. É porque não teve o quê? A relação de vocês não deu liga. Mas pode muitas vezes ser o seu ego dizendo para você o seguinte: ele tá falando uma verdade que eu não quero ouvir. E aí eu saio da terapia, porque eu não tô pronto para ouvir aquilo. E depois de um certo tempo você sente uma dor ainda maior, aí você busca o terapeuta. E aí o terapeuta diz a mesma coisa, mas faz mais sentido para você. Um outro terapeuta com a mesma fala, mas você já está em outro momento da sua vida. Você já desenvolveu um pouco mais a sua inteligência emocional. Então você já está mais, o seu ego já está mais aberto ao que possa vir. Então, como diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Dri, uma hora acontece, tá? Então a gente tem que se livrar dessa angústia. E como que o nosso sistema emocional faz para encontrar essa cura? Porque de tudo que acontece na nossa evolução psíquica, né, de inteligência, né, o ser humano, o nosso cérebro e a nossa psique, na nossa psique busca o quê? Economizar energia. Então, quando há uma coisa muito dolorida para lidar, que ele não está conseguindo, o que ele faz? Ele recalca, ele joga isso lá para o inconsciente e esquece. Vamos viver para frente. E esse inconsciente, ele é ativo. O tempo inteiro ele pode estar retornando, pode estar voltando. E aí você começa a ter medos que não tem muita explicação. E aí você vai para o terapeuta, por exemplo, o pânico, né? Pode ser coisas que você tenha vivido, traumas que você tenha vivido, ou pode ser que você recalcou alguma coisa e todas as vezes que você, por exemplo, vai num lugar
e vê uma luz, uma cor, uma fala, um cheiro, e aí vai lá no teu inconsciente e você revive aquilo que você não deu conta de lidar lá atrás, só que inconscientemente. E aí você não sabe de onde vem o seu pânico e pode estar lá atrás. Então por isso que às vezes o terapeuta que trabalha com hipnose pode te ajudar, te dar um salto quântico, né? Pode te adiantar bem essa questão de solução desse problema inconsciente. E existem algumas crenças muito profundas, a gente não deve esquecer isso. Algumas crenças profundas que vêm nesse desenvolvimento da primeira infância e que nos traz alguns medos muito profundos que de certa forma determinam todo o nosso comportamento, modulam todo o nosso comportamento com as pessoas, os nossos relacionamentos com os filhos, os nossos relacionamentos com os pais, com os cônjuges, né? Então a gente precisa estar desperto para isso. E quanto mais a gente desperta, mais a gente consegue lidar com esse medo, como eu falei antes. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente é criança, que a gente sofre aquele desamparo ou alguma coisa que você desejou, necessitou, e os seus pais não deram conta de te dar, os seus cuidadores não te deram conta de te dar, pode ser que você tenha medo depois, desenvolva um medo, por exemplo, de ser machucado, de ser controlado pelo outro. E aí você reage a esse medo brigando com as pessoas, brigando, e aí você sempre fala assim, não, você vai se justificar, não, eu brigo porque fizeram isso comigo, e eu não vou deixar ninguém me enganar, ninguém vai me enrolar, e a sua vida é sempre uma briga constante, mas por causa de que você faz isso? Porque você tem um medo de ser controlado, um medo de ser enganado, porque em algum momento na sua infância, você sentiu que alguém não foi verdadeiro com você em alguma situação, e aí você sente esse medo. Você não pode confiar nas pessoas, então as pessoas se tornam objetos. As pessoas se tornam objetos na sua vida e você se mantém distante das pessoas, não consegue se envolver emocionalmente porque você tem medo, e aí objetifica as pessoas. Pode ser talvez que você tenha medo de se fragmentar, de perder o seu vínculo. Mas por que você tem medo disso? Porque em algum momento a criança pode ter vivido, por exemplo, muitas brigas, confusões dentro da casa dela, né? Os pais brigavam muito. Então ela entendeu que ela precisava estar em paz, ela precisava pertencer, ser amada e aceita naquele meio, mas na hora da briga ela entendeu que ela não fazia parte daquilo que ela precisava e queria muito continuar fazendo parte. E aí o que ela vai fazer? Aí ela vai ficar assim, teimosa, negligente, em busca dessa paz, em busca de não se compartimentar, de não se desconectar dessas pessoas. Então talvez você tenha medo, o medo de se corromper, o medo de ser mal, de fazer algo errado. Um medo tão grande de fazer algo errado que você vai entrar numa necessidade de ser íntegro e perfeito. E aí você começa a criticar todo mundo. Olha bem, aí a sua relação com o outro é baseado nisso, na busca pela perfeição por causa do medo. Mas geralmente você não percebe esse medo. Você percebe o seu comportamento, que é uma maneira de satisfazer esse medo. Então eu vou ser perfeito, buscar a perfeição, eu vou buscar, e aí você começa a pegar a mania de ser crítico, eu quero ser íntegro, eu quero ser bom, por conta desse medo, por conta de se corromper e ser mal. Eu tô olhando ali a hora, faltam só 10 minutinhos para acabar a nossa live. Então pode ser, talvez, que você tenha medo, muito medo, de não merecer ser amado. E aí fica buscando o tempo inteiro esse amor.
Você busca o tempo inteiro ser amado fazendo o quê? Se movimentando para ser necessário. O tempo inteiro ajudando todo mundo, se esquecendo de você mesmo. E as suas relações começam a ficar conturbadas e você tem tanto... Aí quando alguém não te dá esse retorno, essa gratidão, esse amor que você tanto esperou, aí você se sente frustrado, frustrada. Fala, poxa, mas eu dei tanto para essa pessoa e tomei só fui traído, ninguém me valoriza. Ninguém valoriza nada do que eu fiz. Para mim todo mundo vem em primeiro lugar, depois eu. E aí vem aquela tristeza profunda e você vai ficando machucado e o seu medo vai aumentando. Porque o que você está conseguindo com as suas ações inconscientes? Porque você age porque o seu ego entendeu que esse é o mecanismo para você conseguir acabar com aquele medo. E o seu ego justifica o tempo inteiro que o seu comportamento de fazer as coisas para ser amado é o correto. Como assim? Ao mesmo tempo que você nem gosta de ser ajudado. Observa. Aquele que gosta muito de ajudar tem dificuldade de receber ajuda. Né? Então talvez, e só talvez, você tenha muito medo de se sentir desprezível, de ser uma pessoa desprezível. Talvez você tenha muito medo de ser um fracassado, de não ser valorizado por isso, de não ser valorizado pelo que você faz. Muito medo. E aí como que é o seu comportamento? O que você vai fazer para ter valor? Você vai buscar o sucesso. Você tem que mostrar que você é capaz. E aí você não vê mais nada na sua frente, porque o seu maior medo é não ter valor. E você começa a fazer e cria até um personagem que você precisa que as pessoas te vejam daquela forma. Você cria uma persona para ser idolatrada. E você precisa ser visto. E você precisa ser valorizado. E é assim que o seu ego vai trabalhar. E todas as vezes que alguém passar no seu caminho e te disser que você não vai ser ou te impedir de ser, você vai passar igual um trator por cima dela. Mas você vai fazer aquilo porque você tem muito medo. A terapia ela é longa, Adri. Às vezes vai fazendo até que os insights vão chegando. É no seu tempo, do seu jeito, né? E aí, às vezes, vamos falar mais de um medo aqui. De não ter, de não ser alguém, de não ter uma identidade. Às vezes o seu medo é você simplesmente não ser uma pessoa independente da outra e ser vista como alguém que é. Alguém importante. Você não sabe exatamente quem você é. Para que você veio no mundo. Você tem medo de não ser uma pessoa importante, de não ter uma função aqui no mundo. E aí você sente um tremendo medo de não ser importante, de não ter uma identidade certa, de não ser. E aí o que você faz? O que você faz? Você acaba por sentir assim uma autocomplacência, né? Você começa a se comportar dessa forma. Você começa a fazer umas questões assim, fantasiar quem você poderia ser, seria bom se você conseguisse. E vive num mundo de fantasias, né? Olha pro outro e diz, poxa, eu podia conseguir ser igual aquela pessoa ali, ó. Aí às vezes você nunca arrisca ser nada, nem sai de onde você está para fazer alguma coisa. Fica nutrindo só a inveja. Tudo isso por causa do medo. E não, mas eu não sou invejoso não, eu só queria ser igual o outro. Aquele lá, ó, porque a vida dele é boa, ele tem tudo. E às vezes você tem tudo também, mas você tá com a vida lá, ó, como que ele consegue tudo.
O ideal é sempre o outro, menos você. E às vezes você tem tanto medo de ser incapaz, de não ser competente. E aí você começa a desejar essa competência. Aí você quer muito, muito, muito ser valorizado por aquilo que você é capaz de fazer. E aí você começa a fazer o quê? Começa a saber muito, muito, muito de coisas que às vezes você nunca vai precisar usar. Na tentativa de ser extremamente competente. E aquilo que você poderia fazer simplesmente em 1 ano, você faz em 10. Você tem que pensar muito, aprender muito, se especializar muito. E aí você não caminha. É o medo que te paralisa o tempo inteiro, né? E se você sente assim um medo imenso de não ter orientação, ai, que bom, gente, que eu posso. Tá lindo, eu tô até com medo, eu tô quase terminando a live. Eu falo com vocês que eu fico muito feliz de poder contribuir. É para isso essas lives, né? E aguardem as próximas que virão. Serão muito interessantes mesmo, eu espero, né? Que a gente tenta trazer aquilo que a gente tem aprendido e tem colocado em prática também na nossa vida. Porque também não adianta só eu colocar aqui, eu tenho que viver, sentir, passar na pele. Até para passar para vocês, né? Ó, se não conseguir, faz assim que dá certo, se não conseguir assim, faz de outra forma. Então a prática é muito importante. Mas às vezes a gente tem medo de não conseguir se orientar, de não se sentir, não ter apoio para viver na vida. É como se a gente se sentisse sozinho, né? A gente não acredita na nossa capacidade. E aí o que acontece? A gente fica buscando ter segurança. A gente fica buscando ter explicações que nos dê algo assim, é como se fosse são convicções onde a gente possa se agarrar. Né? Então, eu tenho certeza que isso é assim, vai dar nisso se eu fizer. E às vezes não vai, você precisa arriscar, mas você precisa ter segurança, você precisa se sentir apoiado. E aí quando você não consegue, você tem explicação para tudo que você não fez, né? Para você poder se sentir, ter estrutura para se apegar, ter onde se apegar, ter onde pisar, né, e se justificar. O ego faz isso o tempo inteiro, né? E às vezes você tem um medo de não ser feliz, um medo de sofrer dor, de sofrer privações. E aí o que você faz? Você busca felicidade em um monte de coisa e acaba não sendo feliz, porque você não vive tudo de uma forma completa. Você vive tudo picado, né? O tempo inteiro, picado para lá e para cá. Então, nós temos vários medos que nós não conhecemos. E vivemos relacionamentos extremamente... Só falta 2 minutinhos para acabar a nossa live, então eu vou resumir. Então, a gente precisa compreender que nós vivemos esses medos no nosso inconsciente e que aí determina, modula todos os nossos relacionamentos, todos os nossos insucessos e vitórias estão baseados nessas crenças de que eu não sou capaz, de que eu vou ser machucada, alguém vai me trair, de que eu preciso ter apoio porque eu não tenho apoio de ninguém, de que eu posso sofrer alguma dor e eu tenho medo dessa dor, então que eu não sou amado verdadeiramente ou valorizado, medo de ser inútil. Nós somos úteis, nós somos amados, nós somos luz. Tem muitas coisas para a gente fazer se a gente começar a dizer para nós mesmos de que você tem medo. Então tem um pedacinho aqui que eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E se eu achar até a live acabar, senão depois eu faço a leitura e mando no Bom Dia com a Vitrice. Eu quero que vocês fechem os olhos e diga: eu sou luz, eu sou amado, eu confio nas pessoas, eu sou paz,
Eu sou íntegro e perfeito como eu sou. Eu sou tudo de bom, porque eu sou filho de Deus perfeito. A divindade vive dentro de mim. Eu sou. Fiquem com Deus, gratidão e até a próxima live na sexta-feira.